Graça e paz, povo de Deus, que é o Profeta Bora, com mais um vídeo. Hoje, a partir de hoje, vai ser conversa com o Profeta, e os vídeos serão mais curtos, para que você possa ter mais tempo, possa estar aí interagindo com a gente. Mas, antes de tudo, dê o seu like, se inscreva no canal. Nós temos mais de 11 mil visualizações e 65 inscritos. Então, tenham coragem, compartilhe, comente alguma coisa. Se você não está entendendo, se você não aceita, mostre na Bíblia para o profeta onde é que está o seu entendimento, para que a gente possa realmente estar melhorando a cada dia. Mas eu digo para vocês, é com muita tristeza que eu falo essas coisas para vocês, e já sabendo que muitos, a maioria, não vão entender, mas a palavra de Deus já diz isso, né? Então hoje a nossa conversa será a limpeza da igreja. Eu vou ser mais breve possível. Antes, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. Olha só que interessante. Diz a palavra de Deus assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você vê que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação de ver com que as pessoas estavam, cada um seguindo o seu caminho. A palavra é uma só. É um absurdo que a gente tenha várias igrejas, que a gente aceite isso com várias formas de ver o evangelho. Isso não existe. Então o apóstolo Paulo já advertiu sobre isso, que infelizmente isso caracteriza a nossa distância para com Deus. O cidadão tem o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo, mas você não deixa ele falar, porque se ele falasse não teria essas divisões todas. Então nosso tema de hoje vai ser a limpeza da igreja. Como eu já afirmei em vídeos anteriores, baseados nas Escrituras, particularmente nós, nos livros de Ezequiel 16 e Amós capítulo 5, eu sempre peço para vocês lerem esse livro Ezequiel e Amós 5. Isso está falando muito da nossa realidade. É o capítulo da Bíblia que fala da nossa realidade diante de Deus. Afirmei por revelação que estes livros descrevem a situação da igreja atual diante de Deus, ou seja, diante do Criador. E afirmo que não vejo, baseado na palavra de Deus, que estamos no caminho da salvação. Então tem muita gente aí confiante, né? Mas confiança não é resultado. Tem que ter certeza, tem que nascer de Deus, mudar a natureza. Ou seja, por não atendermos o padrão bíblico nas práticas observadas na igreja, concluo isto. Muita tristeza no coração, mas é verdade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Homens centralizando a adoração para ele mesmo. A própria palavra de Deus, lá em Amós capítulo 5, em Ezequiel, fala de altares construídos para homens. Nós temos inúmeros aí cantores aí, super milionários, criando igrejas, e as igrejas já inaugurando cheias. Adoração de homem. Estou indo lá por causa de Jesus. Isso é conversa. Não engana a Deus. Ele já mostrou na palavra de Deus aí, 600 e poucos anos antes de Cristo, que isso iria acontecer. Ele está falando no nosso tempo. Ele fala de uma restauração em que as pessoas 10 voltariam para ele, 10%. Né? Eu vou dar alguns exemplos também aqui, posicionamento de homens e mulheres, tanto na igreja como no lar. Eu já falei nos meus vídeos, muitas pessoas estão
deixando de aprender a verdade porque não tem ido buscar. Imagine, isso vai fazer falta na vida da gente, na vida de vocês, e não aceitando a prática de Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, que é o posicionamento de Deus para com o filho, do filho para com o homem e do homem para com a mulher. Eu vejo aí nos podcasts, eu vejo aí nos comentários, e sabe, as pessoas desprezam Deus. Eu tenho vídeos para fazer sobre tribulação. Ela está chegando e vai chegar muito forte, mas a primeira tribulação ela vai ser feita pelo homem, não vai ser por Deus. Então já está beirando aí a Terceira Guerra Mundial. Quero estar falando sobre isso mais em outros vídeos, né? No momento eu estou falando da limpeza da igreja. O que é a limpeza da igreja? Somos nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Para ser sincero, não existia nem igreja naquela época primitiva. Eles não tinham onde reclinar a cabeça. Eles viviam escondidos em cavernas, em sepulcros, em montanhas feitas de casas. Tinham cada lugarzinho que ficava, uma vez tinham 3 portas para poder fugirem na hora que precisasse. Não havia privacidade. A palavra de Deus também fala que eles vendiam as coisas e repartiam porque era um desespero. Então não existiam igrejas fixas, templos. Se alguém disse para vocês, é mentira. Ninguém tem nem foto disso. A igreja veio surgir através de Constantino, lá da igreja católica, né, que formou o templo que nós conhecemos hoje, o formato da adoração do Deus Mitre, do Deus Sol. As pessoas não sabem nada disso, mas Deus aceitou, porque eu já falei que a igreja não era de Deus, e Deus aproveitou. Então eu estou seguindo uma linha que Deus me deu desde o início, e ela não se contradiz. Isso prova que é muita verdade. Então vamos lá. Que afirma categoricamente que é a forma de adquirir a entrada no reino dos céus. Se a gente não tiver posicionado da forma como Deus quer, não vai morar com Ele. Ninguém, nenhum estranho mora na sua casa. Mora? Então por que você vai morar na casa de Deus se você for estranho para Ele? Você, digamos, é aquelas inércias que não encheu o pote de azeite. Até tinha uma estrutura, até estava no local, mas até estava esperando, mas não estava pronta. E assim tem sido. A própria palavra de Deus diz lá em Amós capítulo 5, que logo no início de Amós 5, que muitos querem a vinda de Cristo, mas não sabem nem o que isso vai representar para eles. É desespero. Vai ser desespero. Aqueles que estão dentro da igreja esperando a Cristo vão se decepcionar. Isso aqui é verdade. Eu não estou tirando vocês de igreja, não quero que vocês saiam de igreja, quero que vocês comecem a ver a igreja, para quando Deus fazer o chamado, o verdadeiro e o último chamado, vocês possam estar dentro. Porque na hora que vocês tomarem a decisão errada, já era. Não vai mais voltar. Como eu já disse, o que aconteceu com a igreja, quando ela aceitou o posicionamento de igualar as cabeças, ali foi semelhante ao que Eva fez lá no paraíso. Só que para consertar isso não vai morrer mais nenhum filho de Deus, nenhuma pessoa, nenhum sacrifício vai ser feito. O que vai acontecer é que algumas pessoas vão enxergar e vão se posicionar, e mais a maioria, 90% dos que estão dentro da igreja vão se perder. Essa que é a verdade. Então vamos lá. Outra coisa que tem que ser tirado do meio da gente, que o tema é a limpeza da igreja. Então o posicionamento precisa ser criteriosamente observado e executado. Não adianta quem seja, não adianta a igreja, o tamanho da igreja, se não houver esse posicionamento na igreja e no lar, acabou-se. Não vai ter
a salvação. Vou ser sincero, nem nascer de Deus nasceram. Ah, pode falar em línguas, porque eu já falei sobre línguas, né, para vocês, mas as pessoas querem continuar assim. Então eu estou falando aqui para aqueles que realmente querem um compromisso com Deus, não um compromisso com o homem, é com Deus. Que a gente tem essa ideia de que se estiver afastado da igreja, vai ficar 7 vezes piores. Meu amigo, se você estiver longe de Deus, você fica 7 vezes pior. Mas afastar de igreja, o templo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar dentro da igreja, como as pessoas estão dentro da igreja e estão longe de Deus e longe da salvação. Então é diferente. Outra coisa também que tem nos condenado, eu vou dar primeiro um testemunho. O próprio Deus, na pessoa do Filho, do seu Filho amado, fez um tratamento de um homem, pastor, para que ele voltasse a se posicionar, mostrando uma imagem de mulheres no altar e debruçadas no púlpito. Isso eu já falei lá no primeiro vídeo, alinhamento da igreja para o arrebatamento, né? Eu falo sobre esse testemunho, algo, uma visão que Deus me deu, acordado, e é muito sério. Então eu não posso voltar atrás das coisas que Deus tem me dado, mas eu também não posso obrigar vocês a fazerem o que é certo. Está aqui a Bíblia que descreve isso, a palavra de Deus tem nos advertido, e que vocês possam realmente deixar a religião de lado. Não é templo A, não é templo B, é a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas conseguem montar o texto bíblico de acordo com o que eles querem e acaba dificultando. Aí você tem um Deus que é vivo, ore, já disse para vocês, ore bastante. Há quem diga que os crentes, os verdadeiros crentes, não estão nem na igreja mais, porque não suporta ver aquilo que se faz. E em parte está certo. Deixa eu te falar mais uma coisinha. Que essa questão do posicionamento, da forma como Deus me falou, Ele fez com que fez a gotinha, botou a gotinha na boca do pastor para ele voltar a se posicionar. Então é algo espiritual muito terrível. E ele mostrou que não tinha nenhum homem no altar. E em uma certa época, lá no ano passado, eu vi um evento promovido aí pela missionária Camila Barros e outras famosas, em que não tinha nenhum homem no altar, foram só elas. Então, mas deu certo, arrecadou milhões, isso, aquilo. Irmãos, se não se posicionar, vai receber aquela pequena mensagem que diz: mas Senhor, em teu nome eu expeli demônio, eu curei enfermos, eu ensinei o Evangelho, e o Filho de Deus, seja o nome que for, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Então é muito sério aquilo que nós estamos fazendo e vendo, né? Precisamos estar atento a isso. Então, Jesus, ele tinha meios de botar Maria Madalena à frente, não fez, porque ele não ia contrariar o desenho, a forma como Deus começou as coisas. As lideranças religiosas descuidadas na questão do sacerdócio no lar, adaptados aos sistemas filantrópicos, ou seja, que não se pode gerar para o próximo, criar meios de colocar homens como cabeça, principalmente financeiramente no seu lar, contribui com o inimigo para não posicionamento e não vai entrar no reino do céu. Então tudo que a gente tem visto aí, essa correria, essas coisas todas, só tem ajudado o inimigo. Porque o homem, ele entrou em acordo com o governo, que nós sabemos que são homens maus, em ser cuidado pelo governo. Ninguém dá nada para ninguém. Então a instituição filantrópica foi uma amarração para a igreja.
porque você não pode gerar. Então você tem homens mal posicionados e não vai se posicionar, e faz com que ele não seja a cabeça da sua casa. E hoje nós estamos vendo o que nós estamos vendo. E tem mais coisas. O não posicionamento, descrito em Romanos capítulo 1, é culpa do... O que acontece em Romanos capítulo 1 é culpa do não posicionamento da igreja, que fala lá sobre, na verdade, do homossexualismo, do lesbianismo, das carnalidades, das coisas erradas. Então, o mau posicionamento gerou essa entrada do inimigo fortemente, não só na igreja, como na sociedade. Então, aí eu pergunto, vai ter salvação? Enquanto que outros estão morrendo aí, morreram no passado, os apóstolos todos morreram, só não morreu pisoteado ou massacrado pelo inimigo, foi o apóstolo do amor, o apóstolo João, o resto tudo foram decapitados, mortos terrivelmente, né? E para que a igreja seja dessa forma, lógico, eu não sou a favor de guerra. Tenho certeza que quando a igreja se posicionar, a gente vai incomodar. A gente vai deixar de andar no meio deles, a gente vai criar o nosso sistema e vai incomodar. Porque o inimigo não está incomodado hoje em dia. Ele até conta com a igreja. Imagina, o diabo conta com a igreja para trazer pessoas que aceitam o mundo como ele é, como as pessoas são, conformadas. A gente vê injustiça e fica por isso mesmo e vai indo. Então, mas isso não vai passar diante de Deus. Tem mais, o não cuidado com os filhos gerados na igreja. Você tem filhos na igreja, quantos estão aí presos? Já falei sobre isso, mas eu vou continuar sempre falando, porque isso é um caso muito sério. As crianças são o amanhã, mas tem que se tratar hoje. Se não tratar hoje, não tem amanhã. Fazer escolinha bíblica infantil, acha que é o suficiente, é loucura. Mesmo porque os números mostram que a igreja inicia, mas não consegue acompanhar no desenvolvimento. Claro que não. O desenvolvimento delas, deixando o mundo influenciar, fazendo-as escolherem o mundo. Deixa por conta do governo. O que podemos fazer é oferecer sacrifício a Baal, descreve o Criador na sua palavra. Isso que nós vemos aí, para Deus, é oferecer sacrifício. Você tem igreja, a igreja é enorme, grande, mas você tem uma faculdade, você tem uma escola para os membros da sua igreja. Não, você só quer ganhar mais ovelha. Deus já fala, você nem cuida, está escrito da palavra, não é palavra minha, você nem cuida do que você tem e já sai em busca, pega a oferta ali, faz sacrifício, capta dinheiro. Não, isso aqui é para a gente conseguir mais ovelha para o reino do céu. Mentira, você está mentindo. Você não cuida nem daquelas que você tem aí. Então isso vai ser cobrado. Mas que adianta eu ficar sabendo disso e não passar para ninguém? Então eu estou passando para você, para que você possa passar aí para os seus pastores. Não tenha medo não, pode passar. Isso é Bíblia, isso é palavra, ninguém tira. Se eu amanhã depois mudar de opinião, o que eu disse aqui é Bíblia, está aqui, ó. Ninguém pode tirar o que está escrito, ninguém pode mudar esse destino aqui. A gente só vai mudar esse destino aqui se a gente fizer um concílio. O mundo é espiritual, não é? As coisas não se repetem, é ou não é? Então o concílio vai se repetir. Vai ser inúmeras igrejas que terão que se reunir para poder decidir um caminho sólido, não um caminho de imaginação. Ah, eu imagino que é de Deus. Não existe isso, eu imagino que é de Deus. Eu imagino que essas línguas, essas profecias são de Deus. Ah, não pode falar nada não, porque senão vai sofrer as chagas. Ah, é verdade, as pessoas não têm conhecimento de
quase nada da Bíblia, infelizmente. Por quê? Porque aprenderam errado e não estão nem aí. Mas aí, ó, a palavra está aqui na cara de todo mundo. Você vai só lá em Ezequiel 16 e Amós capítulo 5, você vai ver Deus falando para a gente hoje. Só isso. O que eu peço para vocês? Que leiam a Bíblia. Se fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento bíblico, não ia mandar você ler a Bíblia. Se eu tivesse montado isso aqui, eu não ia pedir para você ler a Bíblia, porque as pessoas montam as coisas aí e fica por ali mesmo. Você sai para estudar em casa, não entende nada, mas está tudo certo. Mas não, é a palavra que vai falar para vocês. Seja você pastor, pastora, membro, diácono, obreiro, não importa. Importa que nós estamos fazendo errado. Se fosse numa guerra, estava todo mundo morto. Mas já está todo mundo morto. É porque não se refletiu ainda. E essa que é a verdade. Então tá aí as crianças, os jovens da manhã sendo pegos. Como eu já disse em vídeos anteriores, festa de fim de ano de 40 dias. Tem o que para crente ali? Nada. Projetos verão só para o mundo. Aí depois vem São João, depois vem só coisas que nós sabemos que vai atrair nossa juventude, vai atrair os desviados, fracos, os não religiosos, né? Que tem gente que não consegue nem ser religioso. E nós só gerando pessoas para ir para o inferno, feito madeira para queimar. Então, gente, irmãos, vamos ser sinceros com Deus. Não adianta, não vai adiantar a gente se enganar. Não adianta, o tempo está chegando. Se vocês pudessem ver aquilo que Deus tem me mostrou a igreja próxima, a salvação próxima, feito esse teto aqui, mas as pessoas dentro do caixão para descer para o inferno. Imagine, você dentro da igreja, dentro do caixão para ir para o inferno. As coisas estão dessa forma. Nós estamos vivendo os últimos dias. Verdade, a guerra está aí para estourar aí. E vai estourar. Porque os últimos dias. Mas se você não estiver pronto, você vai morrer achando que está salvo. E vai levar um choque de realidade, como está escrito na palavra de Deus em Amós capítulo 5. As pessoas querem que eu venha, mas não sabem o que esperam elas. Ele está falando de crente. Ele está falando da igreja. Está falando da igreja. É uma realidade muito dura que eu tenho passado para vocês, mas é verdade. A gente gosta de emoção, de música, eu gosto de louvor, mas olha, se não morar com Deus, não fez nada na sua vida. É preciso tomar uma atitude para a gente não sermos envergonhados. Não é envergonhados pelo homem, não. O homem gosta da gente, nós somamos com a sociedade. Não está falando em vergonha da sociedade, a sociedade gosta de crente, o governo gosta dos crentes, nós contribuímos muito para eles, nós arrecadamos para eles fazer festa, nós vamos lá e batizamos, vamos lá e fazemos oração para eles se darem bem. Então nós somos amigos do mundo. Então ele não está falando essa vergonha aqui é diante de Deus, não sermos envergonhados diante de Deus por proporcionar ao inimigo iguarias. Nossos filhos gerados na igreja, iguarias. Está escrito na palavra de Deus. O descuidado a ponto de serem alvos fáceis para o inimigo. Não adianta você proibir seu filho de fazer isso e aquilo, que mesmo porque também é a questão de ambiente. Não é que as coisas são erradas, mas eles promovem para eles. Nós não promovemos para a gente, porque a igreja só está preocupada em gerar mais pessoas. Olha, se a gente não cuida do que nós geramos, é crime diante de Deus. É pecado, e é pecado de morte. Então, vocês que estão na correria para ganhar mais alma aí, parem. Parem e estabeleça a sua igreja. Não acredito que nós precisamos tomar uma atitude radical nessa questão para poder voltarmos a ter a salvação, porque no momento já passou da hora.
Então é preciso fazer uma nova aliança, um novo concílio. É o que eu estou dizendo. Muitos estão, para encerrar, passando para o outro lado, ou seja, morrendo, achando que estão salvos, mas o choque de realidade, com certeza, já os acometeram. Infelizmente, eu acredito assim que, como Elias teve o alívio de saber que existia 7.000 homens que não se dobraram a Baal, creio que haverá muitas pessoas que estão entendendo e crendo da mesma forma que eu, e não vão ficar parados. Externize sua opinião. Faça as pessoas entenderem isso. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. Pode mandar para mim, tem vídeos que tem meu contato, para que possamos realmente pensar no alinhamento da igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.